Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E nessa noite de sexta-feira, vamos falar de um assunto bem legal, porque ajudar você a restabelecer, porque chega de carnaval, chega de festa. Quem passou esses dias de feriado, exagerou um pouco na comida e na bebida, então é hora de buscar o equilíbrio. E para falar disso, hoje eu convidei o Dr. Tiago Ribeiro, né? Ele é especialista em nutrologia, entre outras formações, né? Outras especialidades, digamos assim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E gostaria que você falasse com o nosso telespectador as suas diquinhas para quem quer retomar o equilíbrio, né? Porque tudo na vida tem que ter equilíbrio. Com certeza. E essa questão do pessoal voltando de festa, alguns exageraram ali no suco, outros comeram muito, então tá naquela digestão. Vamos iniciar com essas dicas do Dr. Tiago. Combinado. Bom, boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores. Bom, para quem acabou de retornar do carnaval, principal dica, claro, hidratar bastante. Acho que esse é o princípio básico, retomar suas atividades físicas e buscar aí auxílio de profissionais especializados para a gente trabalhar com a parte de soroterapia. Seria uma coisa bem interessante para a gente conseguir fazer uma reestruturação da saúde hepática, uma desintoxicação. É uma alternativa bacana para quem está voltando aí do carnaval, após dar uma exagerada tanto na alimentação quanto no consumo alcoólico, e a gente está aí para ajudar nesse sentido. Então é isso, a alimentação leve, hidratar bastante para equilibrar aí. Não deu jeito, meu filho? Então procura um especialista aí, vamos cuidar da saúde. A gente tem as ferramentas para poder ajudar. E por falar em cuidar de saúde, né, você como nutrólogo e a questão até mesmo da medicina, eu estava até falando no programa de ontem, com o pessoal do marketing digital aí, a evolução das coisas, como é que está tão rápido, né? Então, cada dia que passa, temos tecnologia para tudo. Na medicina não é diferente, né? Não é diferente. A gente vê, como estávamos um bate-papo aqui antes de iniciar a entrevista, as medicações para emagrecimento evoluíram muito nos últimos 5 anos. Então, hoje a gente tem combinações, protocolos que entregam para os pacientes percentuais de perda de gordura semelhantes à cirurgia bariátrica, sem precisar passar por cirurgia. Então, antes da gente entrar nessa fase de emagrecimento, quais são as maiores queixas que você escuta dentro do consultório? Hoje, dentro do meu consultório, além do emagrecimento, a perda de peso, a queda da libido, queda da disposição, essas são as maiores queixas que a gente tem, além do pessoal que quer ter um shape mais bacana, às vezes para algum evento ou para estilo de vida mesmo. Quando você fala queda no libido, ele é só uma queixa tanto para homens e mulheres ou ambos? Ambos. É uma queixa geral e a gente tem percebido que ela tem acontecido cada vez mais cedo. A gente sabe que a gente tem uma queda hormonal nos homens, né, da testosterona, principalmente após os 40 anos. E isso influencia muito na questão da libido, e as mulheres com a menopausa, com a queda de estrogênio, progesterona e afins, e a gente observa que ambos os sexos têm se queixado bastante de queda na disposição e consequente queda na libido também. Escutamos muito falar, né, das reposições hormonais, né? Exato. Sabemos que as mulheres elas têm mais facilidade em tratamento, o homem já tem mais. Tem mudado esse cenário? E como é que está sendo essa questão hoje com esse mundo de esse leque, né, de informações e opções? Como é que está sendo tratado isso hoje? Olha, hoje eu observo no meu consultório meio a meio. Homens e mulheres procurando na mesma proporção. A gente vem historicamente de um cenário onde os homens tinham um certo receio de procurar ou até de informar quando estavam sentindo determinados sintomas. E hoje, graças a Deus, com a informação, isso melhorou bastante. O pessoal tem me procurado no consultório de todas as idades, de 20 anos a 80 anos, eu trato todos os tipos de paciente e a proporção de homens e mulheres está bem semelhante hoje no meu consultório. Essa questão hormonal também, eu não sei se já teve casos assim, mas a gente que anda vasculhando o Dr. Google da vida, né, pessoal que está nos assistindo, que é bom a gente pesquisar, mas é bom ter acompanhamento de um profissional qualificado para falar com propriedade do assunto. Então já
em dessas pesquisas, eu também vi alguns depoimentos, né? Inclusive hoje, antes de falar com você, teve gente que falou assim, eu fiz a reposição, mas não melhorou. Aí teve um internauta que disse, então procure um psicólogo. Existem essas condições que às vezes é totalmente psíquico, que não tem muito a ver com hormônio? Existe sim. A gente sabe que muitas vezes a queda da libido e a queda da disposição está relacionado a quadros de depressão, de ansiedade, de estresse crônico, mas raramente a gente encontra isso como um fator unifatorial. Ele é multifatorial, são estilo de vida, doenças mentais, depressão, ansiedade e também alterações hormonais, alterações de vitamina, alterações suplementares, alimentares, tudo isso em conjunto levando aos quadros de queda da libido, de queda da disposição e afins, emagrecimento, queda da imunidade. Como o senhor estava falando que os seus pacientes ele vai de 20 a 80 anos, mas existe uma idade padrão para estar vendo essas taxas de hormônio? Quem está nos assistindo quer ter esse acompanhamento, existe um padrão para iniciar esse tratamento? Idealmente as pessoas acabam procurando isso quando começam a sentir os primeiros sintomas. E os primeiros sintomas nas mulheres tendem a acontecer com a chegada da menopausa, entre 40 e 50 anos na maioria delas, com a queda de estrogênio, progesterona, e começam a sentir os sintomas de fogacho, né, de ansiedade, enfim, os sintomas clássicos da menopausa, e aí é quando as mulheres se atentam para a investigação da parte hormonal e reposições e afins. Já os homens, geralmente está relacionado com os primeiros episódios ou de impotência, ou de queda da libido, ou às vezes o homem consegue perceber que ele está com menos força muscular, mais tendência a ganhar gordura abdominal, e ele começa a se indagar o porquê disso, e geralmente acima dos 40, e aí é quando eles estão vindo atrás do profissional para a gente... desequilíbrio hormonal. Exato. Vale ressaltar que também para quem deseja um shape legal, emagrecimento, tem que ter o equilíbrio hormonal, né? Relacionado sempre com a nutrição adequada, mas o equilíbrio hormonal, ele é mandatório para que a gente tenha um bom ganho de massa muscular, um bom desempenho físico durante as atividades de musculação ou do que quer que seja o esporte que a pessoa goste de praticar. É importante que a pessoa esteja equilíbrio hormonal e equilíbrio alimentar também. Estávamos aqui conversando, pessoal, aqui em off, eu falando para ele, né? Será que você consegue emagrecer? Porque a receitinha básica a gente tem. É aquela, né? Ingere pouca caloria e gasta mais, aquela matemática. Então, nem sempre isso é válido, gente. Porque tem vezes a gente faz uma dieta louca, quase morre de fome e a balança está a mesma coisa. Qual seria um plano ideal hoje para emagrecimento? Ou isso vai de organismo para organismo? Isso, na verdade não existe um plano ideal. As minhas consultas elas são bem individualizadas, porque acho que cada caso é um caso. Mas você bem disse, Jorge, que essa questão da receita básica de ingerir menos caloria e gastar mais, claro, nem sempre dá certo. Ela funciona. O duro é o paciente conseguir manter isso por muito tempo. Eu vou te principalmente contar, eu acho que meus hormônios estão assim, um lá e outro lá, porque, filho, sim, vou ficar um ano lá, o treino dá certo. Não. E principalmente porque é o seguinte, é difícil você manter dietas muito restritivas durante um período longo. Ninguém consegue fazer isso. Então, a gente precisa de ajudas medicamentosas e suplementares para fortalecer o paciente no âmbito da disposição, da força muscular, desinflamar o organismo, porque a obesidade e o ganho de peso nada mais é do que uma inflamação crônica e generalizada do organismo. Isso desequilibra o organismo como um todo. Então, nós temos uma série de arsenal aí de medicações e de suplementos que podem auxiliar o paciente nesse sentido. E falando em medicamentos, sempre tem um queridinho da vez, né? Tem. Hoje eu tenho 48 anos, já passei por vários queridinhos da vez e vou te contar. É que você falou, às vezes é tão restritiva que você não consegue manter, né? Agora o queridinho da vez é o tal do Ozempic. Como é que tá isso? Como o mercado tem? E existe essa eficácia toda? Sim, existe. O Ozempic, ele nada mais é do que a semaglutida, um dos nossos análogos de GLP-1. Em termos de fisiologia, seria uma substância que ela mimetiza um hormônio produzido pelo nosso intestino,
que ele consegue agir no nosso sistema nervoso central, dando a nós a sensação de saciedade. Além disso, ele tem alguns outros efeitos, como aumento da produção de insulina, queda na resistência de insulina, aumento da leptina e também aumento da lipólise. Então, traduzindo, essa substância, no caso, né, o nome comercial hoje conhecido como Ozempic, da vez. Isso, a gente veio, né, da Victoza, Saxenda e agora o Ozempic, que é, nos estudos, o que mais entrega uma perda de peso em termos percentuais, que ele faz o quê? Ele basicamente vai agir no seu organismo dizendo que você está saciado, ajudar na quebra de gordura e ajudar no controle glicêmico e até na prevenção para quem está evoluindo aí para um diabetes. O nosso tempo é pouco e a pauta é boa, né, gente? Que pena. Mas me fala outra coisa. Sabemos que esse ganho de gordura, né, ela traz várias outras patologias ruins, Sim. como diabetes, obesidade. E, infelizmente, tem gente que romantiza, pelo menos, esse ganho de massa, né? E como está sendo, como é visto isso no seu consultório? Por exemplo, o pré-diabético, o diabetes é uma coisa que principalmente o homem ele preocupa muito, justamente por causa dessa questão do machismo, do libido, né? Sim. Que são as características que o cara fala, nossa, não, ele nunca vai entender que é diabetes. Então, isso vai dar um bug na cabeça do cara. Mas antes de você responder, eu quero chamar o nosso comercial e você fica sentado que nós voltamos já já. A nova rede de conteúdo Mood apresenta Tem uma experiência de coragem sem sair de casa com Moed. Mood. Moed. Mood. Moed. Mood. Como a vaquinha faz? Uma personalidade que você definitivamente não seja. Tímida, né? Tem uma experiência de coragem sem sair de casa com Mood. É isso mesmo, gente. Chega de sofrimento. Então temos que viver também. Sexta-feira, hoje é dia de resenha, tem final de semana, mas beba com moderação. E segue a dica do doutor aqui. E você também que vai fazer sua resenha, a sua festa de aniversário com fraternização, convide o pessoal da Octos Goiânia, o melhor shopping da cidade. Sem contar que a assistência técnica é 24 horas, pediu, chegou, levou. Beba com moderação, se beber, não dirija. E dando continuidade aqui ao nosso programa, eu estava falando com o doutor aqui, resumindo, quais são os malefícios que esse ganho de gordura, né? Eu nem digo ser obeso, que isso é um processo até chegar à obesidade. Sim. Esse ganho de peso, quais os malefícios que a pessoa pode ter? Hoje a gente chama esse conjunto de síndrome metabólica, que é nada mais do que um aumento da circunferência abdominal, uma dislipidemia, que é o descontrole do colesterol ruim, junto com o aumento da resistência insulínica, que pode levar a diabetes. Então, esse conjunto de aumento da pressão, aumento do colesterol, aumento da circunferência abdominal, junto com a resistência insulínica, a gente caracteriza como síndrome metabólica. E tudo isso pode ocasionar o quê? Aumento de todas as doenças cardiovasculares, inclusive o infarto, né? Aumento da chance de AVC, dos derrames, das tromboses, e diversos outros. O organismo do paciente obeso com a síndrome metabólica, ele é inflamado no geral. Então, o paciente mais susceptível a infecções,
a doenças gerais, a resfriados e afins. É igual você estava confidenciando aqui com nós aqui, seu atendimento é personalizado, justamente por isso, cada um com sua particularidade. Sim. E quais são as estratégias que você usa para essa personalização de cada cliente? Hoje, basicamente, é assim. Eu preciso entender o estilo de vida do paciente. Então, na minha primeira consulta, eu preciso saber quantas vezes o paciente frequenta uma academia ou pratica esportes, quais são os hábitos de sono, quais são os hábitos alimentares do paciente, além de uma série de exames para a gente poder entender como está funcionando a parte hormonal do paciente, né, a parte metabólica do paciente. Eu faço sempre a bioimpedância, né, na minha primeira consulta para a gente fazer um percentual de gordura do paciente, bolar uma estratégia e aí junto com essa anamnese do paciente, saber como ele vive, como é o dia a dia desse paciente, junto com os exames e com a bioimpedância, a gente traça a melhor estratégia dentro daquilo que é o desejo do paciente. Porque alguns pacientes querem emagrecer, outros querem ficar mais fortes, outros querem apenas saúde como consequência de todo o tratamento. Exatamente. Não adianta você também fazer um protocolo que o cara seja um Ironman que ele não vai conseguir nunca. Exato. Acho que cada um dentro da sua realidade. E falando em Ironman, vocês sabem que eu sou pior de internet, que eu costumo dizer, né? Eu gosto muito da tecnologia do digital na nossa cara. E eu andei vasculhando aqui no intervalo, pessoal, a sua rede social. E você também trabalha muito a hipertrofia, que quer ter um shape lá, bacaninha. Carnaval passou mais em feriado, gente. Você tá cheio de feriado, dá tempo das férias de julho, tá com aquele shape desejado. E como é esse trabalho de hipertrofia que você desenvolve? Olha, o trabalho de hipertrofia, ele basicamente vai em deixar o paciente hormonalmente regulado. No caso dos homens, trabalhar com a testosterona mais próximo do limite superior, mas dentro de um limite fisiológico, auxiliá-lo com a alimentação, batendo meta proteica e calórica de acordo com o biotipo e o percentual de gordura de cada paciente. Auxiliando, junto com isso, eu gosto de uma parceria bacana com um bom personal aí para focar nos treinos voltados para a hipertrofia. Então, o paciente estando bem alimentado, né, bem suplementado, em alguns casos a gente trabalha com a suplementação quando o paciente não consegue obter dentro da dieta do dia a dia dele aquilo que ele precisa de meta proteica e calórica para fazer essa hipertrofia, junto com a modulação hormonal e com um bom treino realizado aí por um educador físico. Eu gosto de falar com o meu pessoal uma linguagem mais fácil de entendimento. Então, eu sempre pego exemplos de internet, né? Então, já sabemos que também existe os famosos suplementos, né? Tanto com o medicamento lá para emagrecer, quanto existe o modismo, né? Vale ressaltar que tem que ser um uso moderado e acompanhado, né? Com certeza. Suplementação hoje, eu gosto muito do clássico, que a creatina, né, eu indico para praticamente todos os meus pacientes, um suplemento de uso diário que vai fazer um aumento da produção de energia celular e, consequentemente, vai fazer com que o paciente consiga ter um treino mais intenso e resistir a esse treino. Um treino mais intenso vai levar a uma maior queima de calorias e um aumento da massa muscular como consequência. E o whey protein, que é uma coisa que eu sempre indico para os meus pacientes que não conseguem bater meta proteica na dieta comum. Porque a gente sabe que o dia a dia a gente sai correndo de casa, muitas vezes pula o café da manhã, que seria a nossa melhor refeição, né? Não temos tempo para fazer todas as refeições corretas do dia, muito menos com a quantidade de proteína adequada para o peso de cada paciente. Então, nesse quesito, o whey protein seria uma boa opção, barrinhas de proteína para quem quer suplementar e fazer bater essa meta proteica diária. Pessoal, é uma aula, né? Então, parabéns, viu, doutor Thiago? Obrigado. Eu adoro quem fala com propriedade. E também costumo dizer, quando a pauta é boa, o tempo voa. O meu tempo está curto, mas eu quero fazer uma pergunta para finalizar, mas quero falar com o meu telespectador, que eu vou convidá-lo aqui para a gente falar um pouco mais como ter um shape bacana. E também um assunto que nós vamos aprofundar é sobre o descanso, tem que ter essas questões de estresse, que tudo influencia no resultado final. Mas para finalizar aqui o nosso papo, desde, eu acho que antes da pandemia, escuta-se falar muito de chip da beleza. Esse chip da beleza não passa do equilíbrio hormonal, foi tudo que nós falamos. Isso. Que foi conhecido como chip da beleza. Então, eu estava falando com ele aqui no intervalo, você disse que existe outra forma de
de equilibrar modular. esses hormônios, a não ser esse implante de chip, né? Isso. Na verdade, esse nome chip, ele cresceu por conta de um hormônio chamado gestrinona, que ganhou repercussão principalmente entre as mulheres como um chip da beleza, porque ele causa uma série de efeitos benéficos, né, de redução da celulite, aumento da massa muscular, melhora da libido, mas como todo hormônio, ele tem também os efeitos colaterais. Exatamente, assim, tipo, vou colocar um chip da beleza, vou ficar lá em casa comendo, deitado, vendo televisão, não levando pra nada, não faço nada da vida. Não é milagre. Não é milagre. Ajuda, mas não é milagre. A gente tem como o ganho de peso é uma doença multifatorial, o tratamento também é. Né? Então a gente precisa se alimentar bem, fazer atividade física e a modulação hormonal entra como um complemento junto com a suplementação. Os pellets, né, que são, como é o nome correto para o chip da beleza, que são os pellets subcutâneos, eles podem servir para diversas coisas. Nós temos pellets para melhorar a compulsão alimentar, para reposição de hormônios da tireoide, para emagrecimento, para psoríase, para síndrome do ovário policístico. Então não é só hormônio. Os pellets nada mais são do que pequenas substâncias de liberação ultralenta. Então a gente coloca aquele pellet por debaixo da pele do paciente, através de uma pequena incisão, e essa substância vai sendo liberada de maneira uniforme durante aí 6 meses a 1 ano, sem o paciente ter que ficar fazendo a ingestão oral dos medicamentos diários. É uma maneira mais prática. Maravilha. Mas vale ressaltar, pessoal, que não é só essa questão para emagrecer, para ficar com o shape legal. A questão hormonal é questão de saúde, previne várias outras doenças, outras patologias, como diabetes, pressão alta, entre outras. Meu tempo é curto, mas prometo a vocês que eu convidar o Dr. Tiago aqui novamente e vocês nesse período podem mandar suas perguntinhas aí pelas redes sociais, que eu prometo, é o meu compromisso com vocês, que ele vai retornar aqui e vai responder todas essas perguntas para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer novamente aqui a sua presença nesta noite de sexta-feira. Obrigado, Jorge. Obrigado, telespectadores. Boa noite para vocês e vamos comigo. Antes de finalizar, quem quer encontrar com o Dr. Tiago aí, quer consultar e saber mais sobre os procedimentos que falamos aqui, qual é o mecanismo? É rede social, para ter todas as informações? Na rede social pode me procurar no Instagram, Dr. Tiago RCS, tudo junto. No link da bio tem já o meu cartão digital para marcar consulta. Atendo lá no Orion, na clínica Vita e Pele, no 31º andar. Enquanto você procura na rede social e o Dr. Tiago, eu vou para o intervalo e volto já já. É isso mesmo, Octoshop, a obra-prima dos mestres, né, gente? E nessa noite de sexta-feira, feriado aí, final de semana batendo em sua porta, então você já sabe fazer aquela resenha, aquela festinha, mesmo que seja em casa, chama o pessoal da Autos Goiânia, é isso, pediu, chegou, ligou, chegou. Pagamento facilitado, assistência técnica 24 horas, não te deixa na mão. E dando continuidade ao programa, hoje eu vou falar com o André Sevinskis, né? Ele que é um profissional em fotografia e vai falar um pouco para nós sobre a importância de um bom clique, tá? Até mesmo para vocês que é geradores de conteúdo. Lembrando que conteúdo ele não fica ali restrito apenas a Instagram, como eu falei na entrevista do programa passado, que o pessoal aí, o profissional lá de marketing digital da Rede Barão, que deu altas dicas para nós aí. Se você perdeu o programa passado, acesse nosso YouTube, você vai entender um pouco melhor aí sobre esse marketing digital. André, seja bem-vindo ao nosso programa e fala para nós, para iniciar o nosso bate-papo aqui com nossos telespectadores dessa noite de sexta-feira, a importância do bom clique, tanto para o nível profissional, né, para profissionais, quanto para a rede social. Qual que é essa importância? Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os telespectadores do seu programa, né? Sim, de fato, a fotografia é uma ferramenta que a gente vem buscando, é uma necessidade do homem desde os primórdios.
Se hoje a gente parar para analisar, a fotografia ela se iniciou com os desenhos rupestres, né? Através de mostrar ali a atividade do dia a dia das pessoas daquela época e assim foram evoluindo até chegar agora na era digital. Com isso, existe a dinâmica do instantâneo, vamos colocar assim, né? Da parte do digital, que proporciona essa flexibilidade para o cliente. Um bom clique, o que é um bom clique, né? Um bom clique é uma foto muito bem focada, uma foto sem distorção, sem aberração cromática, e hoje nós temos aí excelentes equipamentos na área, oferecendo, né, facilitando a vida de nós, fotógrafos. Como você disse, é instantâneo. Não contratou o André ou outros profissionais, já consegue mandar aquele material na hora. É isso? De fato. Eu quero estender aqui um pouco. Eu vi nas suas redes sociais que você faz vários tipos de clique. Para capa de revista, para os ensaios de moda. Qual que é a especialidade que mais tem procura ainda hoje? A procura maior hoje, realmente, ela se encontra nessa parte dos Instagrams, né, da vida, das redes sociais, tanto da parte comercial de empresas, até mesmo de pessoas físicas, né? Porém, existe um ramo da fotografia que é os eventos de casamento, né? Eventos sociais, 15 anos, essa parte de debutante é muito contagiante, né? Porque a gente começa a fazer o trabalho 90 dias antes do evento. Então a gente já começa registrando aqueles books, aqueles painéis que vão aparecer lá durante o evento, mostrado para os convidados. E algo muito importante que o digital proporciona, além dessa instantaneidade, é a qualidade, né? Hoje os equipamentos cada vez mais avançados, eles conseguem fazer um empilhamento de foco, mas aí já é uma parte técnica, né, que aí se trata direto conosco, fotógrafos. Mas é o que faz a qualidade da fotografia, né, ser hoje o que ela se encontra. Sabe o que eu acho engraçado? Eu tenho visto muito esses chás, revelações que existem, né, de bebês, né? Que hoje em dia são espetáculos, né? Acho que perderam até o foco. Se o foco maior é falar a identidade da criança, ou você fazer um grande espetáculo disso tudo, né? Mas enquanto isso não acontece, tem esse processo, o povo faz ainda a revelação, a criança nasce, aí vem mêsversário, vamos falar todos de outros assuntos que envolvem essa questão do registro, né, de eternizar. Mas enquanto você vai reformando essa pergunta aí, que eu acho que ela ficou meio embaraçosa, voltando dela, enquanto isso eu quero chamar o comercial aí, e que eu volto já já. E você está nos assistindo, fique aí, porque vem muitas novidades, e eu quero mostrar um pouco mais sobre André, esse cara que é um fenômeno na noite de Goiânia, que vem se destacando aí nos meios de comunicação. Então fique que eu volto já já. A nova rede de conteúdo, Multi, apresenta Tem uma experiência de coragem sem sair de casa com Moed. Multi. Moed. Multi. Moed. Multi. Como a vaquinha faz? Uma personalidade que você definitivamente não seja. Tímida, né? Tem uma experiência de coragem sem sair de casa com Multi.
É isso mesmo, pessoal. Precisou de chopp? Chame Octus. Gente, estou encantada com a desenvoltura aí da Glenda, né? Com o Gimult aí. E você já conhece o Gimult? Ainda não? Então siga as redes sociais aí, Gimult, né? Escreve Moed, vocês viram igual vocês viram no comercial. E lá está cheio de receitinhas e dicas aí para você fazer bons drinks. Eu quero aproveitar também e deixar aqui um abraço pessoal que faz o sorriso das pessoas. Eu costumo dizer que o sorriso abre portas, né? E para fazer uma boa fotografia tem que dar um sorriso em dias, né? Então tem a Sorridentes aí, pessoal. Eu quero deixar um abraço para todo mundo da Sorridentes aí. Que tiver a oportunidade de entrar em contato com a Sorridentes também, que eles têm planos lá para todos os gostos e bolsos, viu, gente? E voltando aqui com o André Sivinski. André, me fala, eu estava perguntando, fiz a pergunta para você, tem muito pedido desse chá revelação. Como que é trabalhar com essas mães? Porque esses cliques tem que ser naquele momento exato. Tem umas que é fumacê, a outras é balão. Então você tem que estar aqui naquele momento, na hora certa, que você tem que clicar e sai ou a fumaça, ou aqueles papéis, eu não sei como é que fala aquilo, jorrando de um balão. Como que é trabalhar com esse público tão diversificado igual você trabalha? De fato, Jorge, o fotógrafo, ele para atender certos níveis de eventos, ele tem que estar dentro do padrão, ele tem que se encaixar com aquele evento. Evento andado, né, vamos colocar assim, casamento, 15 anos, bodas, chá revelação, onde se envolvem brilhos, né, luzes e fumaças, existe a técnica, né, que cada fotógrafo desenvolve a sua, e ele tem que estar antenado, ele tem que estar o tempo todo perceptível aos acontecimentos com que vai vir. E assim realizar o registro, né, no momento certo. Eu percebo, assim, eu fui vasculhar sua rede social, apesar de conhecer há tanto tempo o trabalho seu aqui na cidade, eu vi que você fez vários trabalhos aí com famosos que assim, deixaram registrado em suas redes sociais os seus agradecimentos. Quero ver com a minha produção, eu preparo um VTzinho aí. Produção, dá para rodar os VTzinhos aí do André? Eu tentei o Pedro Manso, você fez, fotografou também, eu achei, Pedro Cardoso, para a capa de revista? Sim, fiz. O Pedro Cardoso? Fiz. Dá para sair, produção, Sandro. VT? Sandro Cardoso, né? É isso, Sandro Cardoso. Então, eu quero chamar aí esse VTzinho para vocês entenderem um pouco mais sobre o André Sivinski. Vamos lá? Eita, pessoal, é isso mesmo. Essa noite de sexta-feira eu estou aqui ainda com o André. Tivemos um problema técnico aqui, mas ao decorrer do programa, ou no próximo programa, eu vou convidá-lo e mostrar para vocês essa chamada aí desses depoimentos de internet, né? Mas não temos imagens, mas podemos falar sobre. Então fala como é que foi esse trabalho dessa capa de revista que você fez aí, recente aí. Bom, realmente é muito gratificante, até pelo fato de, quando você faz um trabalho, um material desse para uma revista impressa, né, isso é sinônimo de qualidade. A pessoa que pega esse conteúdo de uma revista impressa, ele exige uma qualidade. Isso nos coloca numa posição muito satisfatória. De fato, Jorge, não é a primeira capa, né, que eu fotografo. Já são várias e várias capas. Quais artes você já fez, assim, que se destacou no mercado? Eu aí? já fiz nacional, Ana Hickman, Solange Frazão, já o próprio Sandro, né, mais recente agora, a Patrícia Bonaldi, né, também, que até está um pouco recente. E a campanha da Silvia, foi você que fez ou foi um job que fez para ela? Que eu vi alguma coisa na internet que estava com a Silvia, fotografando ela em um estúdio, né? Sim. A senadora aí. Sim, é uma senadora nossa, né? Muito bem votada. A Silvia é uma querida, é uma amiga, porém, esse trabalho não foi para a campanha dela, né? A campanha começou bem miúda e só se desenvolveu no decorrer, mas foi um trabalho para uma campanha publicitária de um cliente. E me fala, como é trabalhar com Pedro Manso? É muito satisfatório, porque é uma pessoa que o tempo todo é sorriso, né? Nos faz sorrir. Sério, ele é aquilo mesmo que ele passa na TV? É. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda.
Conheço vários artistas, mas não tive a oportunidade de gravar com o Pedro ainda. Mas ele é aquela alegria toda, Sim. intensa daquele jeito? Sim, sim, Jorge. Nós que estamos habituados a conhecer, né, o Pedro do outro lado nos programas de humor, imagina às vezes que é um personagem, mas quando a gente se aproxima, a gente vê que ele é toda aquela diversão, tanto que ele é chamado para todo, desde batizado, né, de criança e dos amigos, para animar de uma forma geral. E qual que é o diferencial, André, que tem se lá de uma foto de um evento corporativo ou para essas diversidades que o evento tem para uma foto de pessoas, a gente costuma dizer, de personificar, né, ali o profissional, que através das fotos ele consegue transcender o que ele é de fato, a alma. Existe até um nome, né, que vocês utilizam para isso, para essas fotos de profissionais, não tem? Sim. Nessa parte de retrato, ela tem que criar a identidade, né? A gente primeiro faz a reunião com o cliente e vê o conteúdo que ele pode gerar e adequamos, né, a situação real dele, porque não se cabe criar um personagem para um profissional da medicina, para um profissional odontólogo, para um esteticista. É aquilo que ele é. E a gente só tenta mostrar da melhor forma possível, né? Com a qualidade, uma foto com um tratamento que não vá descaracterizar esse profissional. Exatamente, porque hoje com a tecnologia que existe, né, e com a tecnologia na palma da mão, então existem vários e diversos filtros para tudo. Então isso descaracteriza um pouco das personas, né? Sim. Às vezes a gente vê a pessoa na internet ou numa fotografia, você vê ela pessoalmente assim, não é a mesma pessoa. Então tem que ter esse cuidado de passar essa autoimagem tão real, né? É verdade, Jorge. A fotografia na palma da mão hoje aí, né, nos celulares, ela facilita o instantâneo, porém ela exige recursos de aplicativos que ela começa a descaracterizar a pessoa. Nós da área profissional, a gente opta, né, por isso tantas lentes, tantas informações em lente, atualizações em equipamento, justamente para que a gente possa retratar de forma adequada cada tipo de situação. E me fala, só para finalizar, que o nosso tempo é pouco, né? Nessa noite de sexta-feira aqui, nosso tempo já está quase estourado. Mas me falam, como é ser reconhecido pela sociedade goiana? Vemos, né, em diversos jornais, revistas, sempre crédito de foto, tá lá o seu nome, André. E como que é ter esse reconhecimento hoje? Igual você confidenciou aqui, não aparenta, mas assim, dezenas já de profissão, né, de anos de profissão aí, como que é isso? É verdade. Então, não há nada gente, mais ficou triste. gratificante. Foi pela idade? Foi pela idade que eu falei que você já tem... Não. É dezenas de tempo, acho que ele ficou triste, gente. Não triste, pelo contrário, eu fico muito feliz, até porque, Jorge, não há, né, pagamento mais honoroso do que esse, a satisfação do cliente do outro lado, né? Eu, em especial, eu gosto muito de evento andado. As pessoas falam, o que é isso, André? Me explica, o que é o evento andado? Então, o evento andado é aquele que não aceita falha, né, pelo profissional que está ali segurando o equipamento. É tipo o nosso ao vivo aqui? É tipo esse ao vivo que eu dei umas gaguejadas, né? Então, eu gosto muito dessa questão do evento andado, justamente porque é algo que não aceita uma falha. Então, você tem que ser um profissional naquilo que você está fazendo. A exemplo que eu perguntei para você, desse chás revelação. Porque não tem jeito de fazer de novo. Não. Então você tem que estar ali o clique na hora certa. É verdade. Isso é um evento andado? Esse é um evento andado. Não tem jeito de errar. Quando os eventos pausados são os eventos de estúdio, né? Campanhas publicitárias onde a gente faz 50, 60 fotos para a gente escalar 1, 2, 3. O evento andado, não. Esse ele não permite. Vamos colocar um padre está lá celebrando o matrimônio. O padre esmaia.
Pode acontecer. Sim, claro. A noiva desmaiou, caiu, o noivo saiu correndo. Não deixa de fazer de novo, tem que estar ali na hora. Tem que ser na hora. E qual foi o ensaio mais inusitado que você já fez? Ah, são tantos. Ao meu tempo, eu tenho 1 minutinho pra você responder isso pra mim. Qual que foi o mais inusitado? Assim, nossa, nunca pensei em passar por isso, mas eu vou por amor à minha profissão. Olha, eu já fiz de um tudo Ó, na peraí, parte da olha lá, fotografia. viu? Olha lá que você vai responder, pega leve. De fato, existem alguns, né, que a gente não pode estar colocando aqui, até porque uma das questões que eu prezo muito, eu não sei, né, É o para sigilo você profissional, né? e para as pessoas que me seguem, é justamente essa questão do sigilo, né? Eu opto muito, tanto que o cliente, quando solicita minhas redes sociais, eu falo, olha, deve ter alguma coisa lá, mas eu posso estar te Conta encaminhando. milagre, moço, contar o santo não. Não, já fizemos de muitas coisas aí, ensaios inusitados, né? Mini casamentos, né? Intimista ali, apenas uma pessoa celebrando e o casal, né? De fato ali, e apenas o fotógrafo e o cinegrafista. Aí contextualiza aquela festa linda, tudo, mas é tudo cenográfico, né? Tudo cenográfico. Eu quero agradecer que o nosso tempo é curto e já fica o convite aberto em outra oportunidade. A gente vir mostrar aí o pessoal um pouco mais do seu trabalho. Fico muito agradecido por tê-los conosco aqui nesta noite. Eu é que agradeço, Jorge, nessa oportunidade de estar aqui com você. Sigo você já há muitos anos. Não vou falar quantas décadas, né? Porque senão gente, entrega, é vingativo. porque Vingativo, o tempo que a gente já está aí na praça. Mas para quem nos conhece, esse público, né, que a gente atende, esse métier todo dentro de Goiânia, da área da socialite goiana, né, de Anápolis, uma parte de Brasília também, que já conhece, sabe que a gente vem desenvolvendo um trabalho já há um grande tempo. E eu fico muito feliz em estar aqui. Sua rede social, meu tempo estourou. Fala rapidinho para nós sua rede social aí, para quem quer saber mais sobre o André. As minhas redes sociais, elas se resumem em uma só. É @André Sivinski Oficial. Gente, André Sivinski é um desafio. Mas assim, saindo daqui, você já vai lá no YouTube, tem o início da entrevista, tem o nome dele lá, Sivinski. Então vocês procuram lá que vocês vão encontrar que ele tem um trabalho espetacular. Agradecê-lo mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Vocês estão nos assistindo em casa e fiquem com Deus. Até a próxima semana aqui na PUC TV.